Hoje a SOBED, nessa reunião final, essa reunião festiva, ela escolheu um tema um pouco desafiador para o colonoscopista, né? As colites infecciosas, qual que é o papel da colonoscopia nelas, né? Existem poucos estudos que caracterizam essas lesões macroscópicas à endoscopia, e o objetivo é a gente tentar compilar um pouco esses dados, essas imagens, para trazer um pouco para o colonoscopista essa vivência da literatura, né? Fazendo com que isso facilite talvez o diagnóstico dessas colites, que muitas vezes se tornam crônicas, né? Sem um diagnóstico preciso, e que hoje a gente sabe a colonoscopia tem muito a contribuir. A gente sabe que a colite infecciosa ela tem aumentado muito no mundo, e sua morbidade e mortalidade também tem aumentado de forma exponencial. Essa colite infecciosa ela se manifesta muitas vezes com diarreia, e a importância do tema está aqui, né? Uma taxa de mortalidade mundial de 5 a 10 milhões de pessoas ao ano, a quinta causa de morte no mundo. Na França existe uma ausência ao trabalho importante, sendo que 3 milhões de casos de diarreia infecciosa são tratadas por ano. Mas muitas vezes esses casos não exigem nem abordagem laboratorial, nem abordagem com antibiótico terapia, muito menos uma colonoscopia. Então, quando realizá-la? No Brasil, 28 milhões de casos de diarreia aguda entre 2000 e 2009, e nós sabemos que isso é subnotificado. A média de 5.728 óbitos ao ano, com redução, né, isso é um dado importante, interessante, devido à campanha do governo em relação à mortalidade infantil, uma redução de 41% no número de óbitos em menos de um ano, porém, um dado preocupante, com um aumento de 34% no número de óbitos no grupo etário maior ou igual a 10 anos. Né? Isso é um dado importante. Bom, nós sabemos que, na grande maioria das vezes, essas colites infecciosas, o diagnóstico é feito através da cultura de fezes. Porém, séries com N expressivo mostram que o rendimento dessas culturas é extremamente baixo, variando para as bactérias, excluindo aqui o Clostridium, no máximo em 6%. Isso dificulta muito o nosso diagnóstico. Por outro lado, como eu disse, os trabalhos em relação a dados macroscópicos também ainda não são consistentes, a ponto de permitir a nós, endoscopistas, apenas com a macroscopia, sinalizar um diagnóstico mais preciso, né? E muitas vezes nós ficamos à mercê apenas do histopatológico ou coloração de hematoxilina e eosina. Nós vamos ver que para muitos desses agentes etiológicos o rendimento também ainda é baixo. Esse trabalho é um trabalho interessante, é um trabalho publicado pelo grupo japonês agora em 2013, em que foram analisados os achados endoscópicos e métodos distintos para avaliação dessas úlceras encontradas tanto em ilho quanto em seco. Foi usado como material aspiração e também biópsia. E vários exames laboratoriais, passando por microscopia, coloração de PAS, coloração de hematoxilina e eosina, PCR, foram utilizados aqui. Isso foi comparado com a cultura convencional de amostra de fezes, e 12 características endoscópicas foram avaliadas, né, com base na localização, tamanho, número e aparência macroscópica dessas lesões. Esse é um trabalho que tem alguns viés. Esse é um hospital japonês que tem um número grande de pacientes imunossuprimidos. O segundo viés é que os médicos japoneses eles têm um baixo conhecimento acerca de algumas lesões infecciosas, como a histoplasmose, então isso pode ter passado nesse trabalho. Mas aqui nós vimos um número alto de 128 pacientes que tinham úlceras ilho-secais, 34 com diagnóstico de amebíase confirmado, 25 tuberculose, 23 citomegalo e 10 Campylobacter jejuni. Né? Números expressivos aí de infecção, mas também numa população que é uma população viciada. Bom, esse foi o achado desse trabalho japonês. Então essas são as variáveis, né? E em relação à amebíase, o que eles encontraram
de expressivo foi que úlceras arredondadas, com exudato preferencialmente espesso, localizadas no seco, eram lesões mais características da amebíase. Em relação à tuberculose, o que foi mais expressivo foram que úlceras grandes, transversais, de forma linear e associadas a cicatrizes, foram os achados mais típicos desse patógeno. Muito provavelmente porque existe uma invasão da drenagem linfática que corre transversalmente nessas regiões e essas cicatrizes são devidas a infecções recorrentes nessa localização. Já em relação ao citomegalovírus, o único dado que foi encontrado sendo mais com valor preditivo positivo, mais importante, foi úlceras arredondadas. Isso faz, nesse estudo, esse patógeno um patógeno de mais difícil diagnóstico, talvez que se confunda mais com as outras doenças nesse estudo. Já o Campylobacter jejuni, as duas alterações mais encontradas foram úlceras grandes, principalmente na válvula iliocecal. Não se sabe muito bem o porquê dessa região, mas acredita-se que o Campylobacter ele produz uma enterotoxina que ela é cólera-like, então ela, como a válvula está sempre mergulhada nessa secreção, essa enterotoxina possa causar essas úlceras grandes, né? E que algumas vezes se confunde aí com doença inflamatória intestinal. Ainda nesse trabalho, como eu disse, foram usados alguns métodos de diagnóstico. Então, qual seria o melhor método que nós poderíamos utilizar na nossa prática? Não adianta eu descobrir a lesão, relatar a lesão, e na hora de solicitar uma avaliação laboratorial, eu solicito de maneira errada, né? Então, nesse trabalho, para a amebíase, os dados, os exames que se mostraram com maior sensibilidade foram a histologia da biópsia endoscópica, corado por PAS, e a histologia da biópsia endoscópica por hematoxilina eosina. Vejam a comparação feita com a microscopia das fezes, ou seja, o exame de fezes convencional, ele chega a 30 e poucos % de sensibilidade contra 90% da histologia, quando a gente colhe o material na área certa. Já em relação ao citomegalovírus, aqui os melhores métodos são a PCR chegando a 100%, né, quando você colhe a biópsia endoscópica e pede a PCR. A gente sabe que são exames muitas vezes não disponíveis e de um custo elevado, né, então isso encarece muito o exame. Por outro lado, com um rendimento muito próximo, a gente tem a biópsia analisada através da histologia com imunohistoquímica, também atingindo mais de 90% de sensibilidade, né? E mais atrás, um dado muito interessante, a cultura do fluido. Então, eles colheram, através de recipientes específicos, com um catéterzinho, colheram aquele fluido que estava ali na região cecal. Quando não tinha material suficiente, então eles instilaram soro fisiológico e colheram esse material através de um catéter que foi para um recipiente à parte, feito pelo canal de biópsia. Isso, de maneira surpreendente, essa cultura do fluido da região cecal teve um rendimento de mais de 80% de sensibilidade para o diagnóstico de citomegalovírus. A tuberculose sempre é um desafio, então a gente vê aqui que a cultura da biópsia feita de maneira endoscópica nesses exames foi o padrão ouro, ou seja, ela atingiu um pouco mais de 70% de sensibilidade, né? Em segundo lugar, a gente tem o PCR da biópsia colhida por via endoscópica, né? E vejam, senhores, que a própria histologia colhida com hematoxilina eosina, em que a gente espera encontrar, às vezes, a necrose caseosa, né, ou o bacilo, o álcool ácido resistente, ele tem menos de 30% de sensibilidade esse método, né? Então, a gente não espera, na nossa prática, encontrar com frequência essa necrose caseosa e muito menos o bacilo. Talvez a gente tenha que usar outros métodos e até métodos indiretos, como os métodos de imagem. Já o Campylobacter jejuni, né, chama atenção aqui o diagnóstico feito pela histologia, com hematoxilina eosina, né, a cultura de fluido desse material, desculpem, né, que foi importante, o tal do Campylobacter, a cultura do fluido. Em segundo lugar, a cultura da biópsia endoscópica, né, com rendimento muito inferior à cultura do fluido, talvez por esse líquido que fica banhando aquela região, tá? E, por último aqui, a cultura das fezes, que tem um rendimento de menos de 20%. Então, um trabalho interessante,
que mostra que algumas vezes nós vamos tentar, quando possível, abrir mão de outros métodos após a coleta do nosso material. E até qual método que eu vou usar? Eu vou fazer aspirado ou eu vou coletar biópsia? A gente sabe que ainda na prática isso é um pouco difícil, mas pode ser começar a se tentar ser feito isso. Então as conclusões desse grupo japonês é que houve uma concordância favorável ao investigar a reprodutibilidade desses 12 achados endoscópicos. A literatura já tinha alguns dados a respeito disso. Outra conclusão é que a colonoscopia com biópsia ou aspiração, ela aumenta a sensibilidade de detecção de patógenos em comparação com a cultura de fezes padrão. Isso já era mais ou menos esperado, apesar de que algumas daqueles bactérias, como o Campylobacter, a gente não esperaria que fosse tão alta o aspirado, a cultura do aspirado. Didaticamente, então, nós podemos dividir essas colites em bacterianas, em virais, em fúngicas e em parasitárias. No caso das colites bacterianas, essas colites, uma boa parte delas não vai necessitar da colonoscopia, ou no nosso dia a dia a gente não realiza isso, principalmente quando se tem a Escherichia coli, a Shigella, a Salmonella, que a gente sabe que os exames laboratoriais, eles também vão fazer o diagnóstico, ou muitas vezes o paciente é tratado de forma empírica com um bom resultado. Então, quando entrar a colonoscopia aqui, quando o paciente não melhora, quando o paciente evolui para uma diarreia persistente ou crônica, quando o clínico, o gastro, ele vê a necessidade da colonoscopia para se firmar um diagnóstico que não conseguiu ser concluído ainda. A colonoscopia ela tem um papel muito importante nesses casos. Esse trabalho é um trabalho importante, que ele vem contradizer um pouco aquele dado que fala que a cultura das fezes ela é importante nessas colites bacterianas e somente ela. Então é um trabalho com N pequeno, é um trabalho também japonês, Matsumoto, já um pouco mais antigo, em que ele tinha 20 pacientes com colite infecciosa aguda, já diagnosticadas, e ele fez cultura de fezes e cultura de amostras obtidas por colonoscopia. Interessante é que para algumas daquelas bactérias, como a Salmonella, o Campylobacter e Yersinia, o valor da sensibilidade da cultura feita com material colhido pela colonoscopia, ele foi superior ao das amostras de fezes, com 50% versus 20% com o P significativo. Mesmo assim, vejam que é muito pequeno a sensibilidade desses métodos. Macroscopicamente, então, o que nós podemos tentar firmar como imagens que sugeririam para a gente alguma colite mais específica? Vocês vão ver que elas são muito parecidas em muitas delas, dificilmente, com raras exceções que nós vamos ver aqui, nós vamos conseguir, apenas com o laudo endoscópico, dar um diagnóstico de uma colite específica dessa. Mas a Escherichia coli, raramente a colonoscopia vai ser necessária nesses casos. Ela vai mostrar aí desde enantema até hemorragias, pode mostrar ulcerações, um edema importante da mucosa. Isso simula muito para a gente aí uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite. Já em relação à Shigella, ela é um pouco mais invasiva, então vai haver uma destruição da mucosa com formação de úlceras, um edema importante na região de seco, pode ter úlceras sangrantes também. O Campylobacter jejum, como nós já falamos, ele tem achados endoscópicos pouco típicos, mas o achado dessa lesão grande na válvula ileocecal, ele deve ser pensado para essa bactéria. É uma frequente causadora de enterocolite aguda. Como eu disse, muitas vezes nós não vamos chegar a fazer esse diagnóstico porque foi tratado previamente ou o paciente se resolveu de forma espontânea. Essas lesões também podem ser, tirando a úlcera, enantema, edema ou lesões aftoides semelhantes à doença de Crohn. Já em relação à Yersinia, o diagnóstico de rotina é feito pela coprocultura. Essa mostra lesões mais comuns sendo da forma fitoide com halo enantematoso. Os senhores podem ver que várias dessas lesões são muito parecidas. Se a gente coloca algumas dessas aqui, o que vai ser isso? Não tem muito como a gente falar. Mas pode suspeitar, baseado naqueles estudos que mostram a frequência de alguns achados mais típicos. Mais comum no hilo terminal, mas pode acometer o cólon, principalmente na região de seco, mas pode pegar todo o cólon. Em relação ao Clostridium difficile,
aqui as lesões, quando encontradas pela colonoscopia, elas são muito específicas, mas a colonoscopia ela é pouco sensível. O que eu quero dizer? Principalmente em doença inflamatória intestinal, retocolite e doença de Crohn, a ausência das pseudomembranas, elas não afastam o diagnóstico. Então, quando você tem uma doença inflamatória intestinal de base, não encontrar as pseudomembranas pode ser comum, né? Vamos colocar assim. Então, o diagnóstico não pode ser afastado. Agora, a partir do momento que você encontra o aspecto típico, a especificidade é muito grande, né? Essas pseudomembranas são placas branco-amareladas, intercaladas de mucosa normal, mais comum em pacientes internados. Hoje a gente vê os trabalhos mostrando cada vez mais esse patógeno presente em pacientes internados, né? Muitas vezes não associados ao uso de antibiótico, então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Claro que o uso do antibiótico favorece o nosso diagnóstico, mas muitas vezes esse patógeno tem sido encontrado sem o antecedente do uso de antibiótico terapia. Ainda continua como padrão ouro a cultura de fezes, né? Mas a gente sabe que é difícil de se fazer essa cultura, é demorada, então ela é pouco utilizada na prática clínica. A PCR também tem uma boa sensibilidade, mas é um método caro e menos disponível, né? O que a gente usa na prática é o imunoensaio enzimático, quer dizer, a pesquisa de toxinas A e B do Clostridium, mas vamos saber que ela tem uma sensibilidade baixa. Então, se o quadro clínico ele é muito típico e essa toxina não vem positiva, também não pode afastar essa doença. Nós vamos ter que abrir mão aí de outro método diagnóstico para tentar fechar esse diagnóstico. Tá? Isso é interessante, eu achei interessante trazer, quer dizer, qual que é a atuação da colonoscopia. Então, no futuro, talvez a gente consiga fazer isso. Quando a gente ficar com dúvida em relação ao aspecto, que ele é bem específico, né? Esse grupo alemão, ele vem trazendo um estudo piloto mostrando o diagnóstico, né? O uso da endomicroscopia a laser confocal para o diagnóstico em vivo da colite pseudomembranosa, né? Então, mesmo que não tenha as pseudomembranas, ele consegue mostrar que é um padrão típico da mucosa colônica normal, a endomicroscopia, e a gente consegue ver alguns dados mostrando essa colite, mesmo que não haja esse padrão típico. Então, mostrando os vasos dilatados, mostrando o infiltrado inflamatório, o padrão de cripta, um padrão completamente polimórfico, irregular, né? E a fluoresceína vazando desses vasos que são frágeis nessa região. Então, quer dizer, ainda é um estudo piloto, é uma coisa que está distante, mas que nós temos que começar já a pensar que esse diagnóstico, ele daqui a pouco vai ser feito, talvez com o colonoscopista já saindo da mesa do paciente com um diagnóstico preciso, né? Volto a dizer que quando tem essa lesão típica, fica muito mais fácil para o endoscopista. A tuberculose, devido à patogenia dessa micobactéria, a gente tem lesões normalmente transversais, dispostas de forma linear, causando retração, causando cicatrizes com formação de pseudopólipos, muitas vezes aqui uma válvula ileocecal pátula, devido a essa retração que acontece na válvula ileocecal na região do ceco. Mas também pode se manifestar como forma de ulcerações. Então a gente pode pegar aquela fase mais ativa e aí o diagnóstico diferencial ele é variado entre o adenocarcinoma e a doença inflamatória intestinal. Como nós vimos, a simples biópsia com coloração de hematoxilina e eosina ela tem um baixo rendimento para o diagnóstico específico, né? Então temos que estar atentos a isso. Já as colites virais, esses são os maiores representantes, né? O citomegalovírus, o herpes vírus simples, o rotavírus, né? Aqui praticamente nós não vamos utilizar a colonoscopia, por acaso pode acontecer num exame de rotina, né? E os tumores em que existe a relação com o vírus, né? O sarcoma de Kaposi e o linfoma não Hodgkin, principalmente aquele do sistema seco-ilho-terminal. O citomegalovírus, ele tem um polimorfismo de apresentação à colonoscopia, né, na macroscopia. Então a gente pode variar desde úlceras sangrantes a úlceras ativas, apenas pequenas lesões aftoides, mas o padrão mais típico são essas pequenas ulcerações de bordas mais enantematosas, né, e dispostas principalmente em região de ilho terminal e seco. Então esse é um padrão que chama mais atenção para a gente em relação ao citomegalovírus. Já em relação ao sarcoma de Kaposi, aquele relacionado com herpes vírus tipo 8, que pode acometer desde estômago até intestino delgado, como a gente está vendo aqui, até o reto,
né? É um sarcoma de apresentação variada, ou seja, ele pode se apresentar como nódulo subepitelial, pode se apresentar como lesão intramural, pode se apresentar com massa externa comprimindo o tubo digestivo, como lesões polipóides ou apenas como um edema de cor vermelho, roxeada e às vezes até azulado, né? É claro que normalmente esse paciente já vem com antecedentes de imunossupressão, né? Além de transplantados, pacientes que usam imunossupressores e principalmente o paciente aidético, né? Vale a pena lembrar aqui que a indicação da colonoscopia nesses pacientes imunossuprimidos, ela não deve ser baseada em sintomas gastrointestinais, visto que muitas dessas lesões não se manifestam com sintomas gastrointestinais específicos. Mas existem fatores preditivos para se indicar a colonoscopia nesses pacientes imunossuprimidos, né? São principalmente pacientes que têm capose de pele, pacientes que têm a contagem de CD4 inferior a 100 células por ml, pacientes que têm uma carga viral muito elevada, pacientes que não usam de forma correta ou de forma ativa os antirretrovirais e cuja opção sexual é o homossexualismo. Então, esses são fatores que os trabalhos científicos mostram que são fatores preditivos para o achado de capose no tubo digestivo. Em relação ao linfoma não Hodgkin, como eu disse, ele pode estar relacionado ou não ao Epstein-Barr, principalmente aquele linfoma de localização no ilho e no seco, essa relação é mais importante. Aqui nós temos estômago, né? São séries variadas de Tanaka, então tem estômago, aqui a gente tem duodeno e aqui está no cólon, né? Então ele pode se manifestar desde nódulos até lesões polipóides, até lesões ulceradas, estenoses. Então também existe um polimorfismo do linfoma não Hodgkin, lesões que simulam às vezes adenocarcinoma, né? Existe um polimorfismo e aqui a biópsia, o histopatológico, ele vai fazer uma certa ou total diferença para o diagnóstico. As colites parasitárias, né, por último, a gente tem esse grupo, que é mais frequente, amebíase, giardíase, microsporidium, cryptosporidium zoospora, que na era dos imunossuprimidos, esses parasitas aumentam cada vez mais, a candidíase e a histoplasmose, são os mais frequentes, né? Em relação à colite amebiana, nós vimos por aquele trabalho, né, de Nagata que úlceras arredondadas, de preferência múltiplas e com exudato espesso, principalmente localizadas na região de seco, são mais típicas dessa doença, né? Mas pode se manifestar como edema difuso de mucosa, pode se manifestar como hemorragia petequial, pode manifestar como secreção brancacenta aderida à mucosa, então também fica mais difícil. Mas ao encontro dessa lesão típica, nós devemos estar atentos e talvez sugerir ao clínico o diagnóstico dessa parasitose. Em relação à giardíase, o diagnóstico principal é através do exame parasitológico de fezes, apesar da gente saber que existe o período negativo em que a giardia não aparece nesses exames, né? O aspecto endoscópico também é variado, desde enantema até o apagamento do padrão vascular habitual, até erosões aftoides, né? O acometimento principal no tubo digestivo é no delgado proximal, mas pode acometer o cólon, principalmente o colo ascendente, né? Recentemente, tem uma semana, nós tivemos um caso na nossa clínica de um paciente jovem com diarreia de 4 meses, emagrecimento de 8 quilos de uma cidade vizinha, que lá também fez colonoscopia por um bom colonoscopista e que mostrou apenas uma colite enantematose intensa no colo ascendente. A biópsia foi completamente inespecífica. Esse paciente fez uso de um antiparasitário na época, mas sem a pesquisa do EPF e com 4, 5 meses de evolução. Bom, já tinha feito tomografia, já tinha feito exame para várias das doenças inflamatórias, já tinha feito exame para doença celíaca, mas não tinha nenhum EPF. Né? Foi feito o tratamento para parasitose, achando-se que aquele antiparasitário ia matar qualquer parasita. E surpresa nossa quando veio no EPF um grande número de giardia. Né? Com o início do metronidazol, os sintomas cessaram. Tem uma semana que ele não tem diarreia. A gente espera que não volte. Esse slide aqui é um oferecimento do Dr. Gustavo Andrade, São Paulo. Ele emprestou esse slide porque aparentemente é uma mucosa normal, tanto de ilho quanto de colo. E ele está aqui para que a gente fique atento a algumas colites parasitárias, como por exemplo o Cryptosporidium, que pode se manifestar dessa maneira.
né? Então, diante de um paciente, principalmente imunossuprimido e que vem com diarreia crônica, a biópsia dos segmentos colônicos e do hilo terminal deve ser feita, mesmo sabendo que alguns trabalhos mostram que biopsiar hilo terminal íntegro e normal tem um baixo rendimento, né? Então não tem muita validade biopsiar o hilo terminal. Porém, no colo nós podemos deparar com outras doenças que não parasitárias ou infecciosas, como por exemplo as colites microscópicas. Então nesses pacientes com diarreia crônica, vale biopsiar sim todos os segmentos, principalmente esses 3 já citados. A candidíase, o aspecto endoscópico ela varia da normalidade até congestão e erosões, ou o padrão típico, né, semelhante ao encontrado no esôfago, tá? É mais comum em imunossuprimidos com diarreia crônica. A histoplasmose já é um aspecto mais agressivo, né, o diagnóstico diferencial aqui feito com doença de Crohn ou com o próprio adenocarcinoma, então nós temos que estar atento, né? Recentemente me parece que foi publicado pela escola aqui um trabalho de um paciente que veio com o diagnóstico de doença de Crohn, tratado com imunossupressor, né, com corticoide e com azatioprina, e que na revisão de lâmina foi encontrado o histoplasma, né? Então o paciente não melhorava, tomando imunossupressor ele ia piorar, né, como de fato aconteceu, e na verdade não era uma doença de Crohn, era uma histoplasmose, né? Então temos que estar atento a esse diagnóstico, tá? E para fazer a gente pensar, eu queria colocar um caso clínico, né, bem rapidamente, Rodrigo, se você me permite, um caso clínico aqui de consultório. Eu sei um paciente médico, amigo meu, né, sexo masculino, residente em Barbacena, paciente completamente assintomático, tá, de 56 anos, que tem como lazer mergulho com aparelhos, né? A história familiar é importantíssima para câncer de colo, e ele veio fazer uma colonoscopia depois da minha insistência para prevenção devido à história familiar importante dele e à idade dele. Bom, durante a colonoscopia, eu já vinha notando algumas lesões em outros pacientes, quando me deparei com essa lesão que é quase não visível, né? Nós temos uma discreta elevação puntiforme, branco-amarelada, né, parecendo ser de submucosa, em que aqui a luz não está permitindo, eu tenho um discreto halo de hiperemia. Posso ter ou não esse halo? Bom, a minha tese em relação a essas lesões, nessa hora eu pensei, caiu por terra. Não vou encontrar nesse médico que mora em Barbacena, nível socioeconômico alto, a lesão que eu queria encontrar. Bom, a minha surpresa vai ser no final para vocês, quando eu vou mostrar o histopatológico dele. A última colite parasitária é essa colite, a colite estosomótica, a doença colônica estosomótica, né? Esse é um trabalho de Mohamed, feito na Arábia Saudita, que é também um foco importante do Histosoma mannsoni, feito no Hospital das Forças Armadas, em que ele analisou 799 colonoscopias e 1.911 retrosigmoidoscopias e encontrou 216 casos de histosomose comprovados. Tá? A colonoscopia foi sugestiva para a histosomose em apenas 45%. Isso de imagens que a literatura apresenta, né? Acho muito difícil você, olhando uma colonoscopia, falar que é histosomose, a não ser numa área endêmica como essa. Ovos em fezes foi encontrado em apenas 11% dos pacientes, e a famosa ulceração puntiforme, ou também chamada nódulo branco amarelado, em apenas 22 pacientes. Esse é um outro trabalho publicado por Cal, tá, em que ele viu os achados endoscópicos e as características clínico-patológicas em 46 pacientes histosomóticos. Então, ele encontrou apenas em 16,2% dos casos a lesão característica, essa pequena lesão brancacenta, discretamente elevada, às vezes acinzentada, e que pode ter um halo de hiperemia. O diagnóstico endoscópico de histosomose, ele não confirmou com a histologia em 12 casos, em que o diagnóstico foi colite ulcerativa, doença de Crohn, aqui está errado, desculpe, ou colite isquêmica. Esses diagnósticos foram feitos posteriormente, claro, com a clínica e outros achados em exames de imagem, em exames laboratoriais. Então o Cal, ele fala o seguinte, que a gente deve se ater na colite histosomótica aguda a sinais que são extremamente inespecíficos: edema, congestão e hemorragia petequial. Isso nós podemos ter todo dia por várias patologias, então dificilmente nós vamos conseguir firmar um diagnóstico com esses achados, né? Já na colite histosomótica crônica, padrão vascular aberrante ou apagado, presença de pólipos ou estenose. De novo, dificilmente se dá um diagnóstico de histosomose crônica baseado com esses achados, né? Agora, a lesão mais característica, essa é uma lesão que em área endêmica ela deve ser considerada.
esse pequeno nódulo branco amarelado, acinzentado, ele deve ser valorizado, né? E aí eu vou mostrar, eu vou ter a petulância de mostrar daqui a pouco, depois desse slide, a nossa casuística, né? Aqui são as imagens encontradas nesse trabalho por Cal, em que ele mostra a variação desde edema com enantema de mucosa, a lesões polipóides, a hemorragia petequial, um apagamento do padrão vascular com a enantema, quer dizer, um polimorfismo nas imagens macroscópicas encontradas, né? Essa é a nossa casuística. Eu analisei de fevereiro de 2011 a maio de 2013, 1.620 colonoscopias que eu realizei. E nessas colonoscopias eu encontrei a lesão colonoscópica mínima em 12 casos. Um deles é aquele paciente médico em que eu achei que essa minha proposta vai por terra, né? Eu nunca vou encontrar a imagem histológica em que eu pensaria encontrar, né? A média de idade desse grupo de 11 homens e uma mulher é de 57 anos. Todos eles, excetuando o médico, são de regiões endêmicas próximas a Barbacena, cidade de Cipotânea, Alto Rio Doce. Esse médico nós encontramos um fator, talvez, epidemiológico, que ele mergulhou em Minas e Mariana. Então, provavelmente, Mariana, nas minas de lá, deve ter estossomose. Tá? A correlação entre o diagnóstico colonoscópico, quando nós encontramos essa lesão, e o histopatológico foi de 100%. Em todos os 12 casos, o patologista enviou a foto com o ovo ou fragmentos do ovo do estossoma, né? Nós usamos aí o serviço de patologia clínica do Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, para fazer esses dados. Isso, essas são as lesões que nós encontramos. Vejam, senhores, que elas têm uma característica muito parecida, extremamente parecida, em que em muitos casos nós passaríamos despercebido por essas lesões, né? Elas se localizaram principalmente nos ângulos hepático e esplênico. Isso deu até uma facilidade, é claro que encontramos em outros segmentos, mas deu uma facilidade devido à sombra dos órgãos para identificar essas lesões branco-amareladas. Outros casos, várias lesões típicas, lesões pontiformes, discretas e que poderiam passar despercebidas, mas que, na totalidade, fizeram o diagnóstico de histosomose. Está aí o histopatológico mostrando os ovos do estossoma maçônico. Bom, concluindo, nós podemos fazer uma analogia da colite parasitária, da colite infecciosa, né, bacteriana, viral, com essa imagem, né? Essa imagem da Serra de São José. Quem esteve lá no último Gasto Vertentes, agora em setembro, pôde se deliciar com essa imagem e muitas outras aos arredores de Tiradentes. E para muitos olhando essa foto, não vão perceber que existe uma casinha bem aqui embaixo. Essa casinha, para muitos, é uma casinha e pronto. Para outros, é a morada da felicidade, diante do esplendor dessa serra. Na colite infecciosa, dependendo do jeito, do modo e da dedicação que eu faço à colonoscopia, eu vou encontrar essa casinha. Dependendo, o diagnóstico vai passar despercebido. Muito obrigado. Bem, o que eu acho que a gente deve salientar, em primeiro lugar, é a presença do Dr. Dairo aqui, que é um colega do interior. A gente faz um intercâmbio muito grande daqui para lá, mas de lá para cá é uma das primeiras vezes que o Dr. Celso faz essa sugestão e coloca em prática, então eu acho que isso vai nos aproximar mais ainda dos colegas do interior, né? E mostra para a gente aqui também, para todos os endoscopistas aqui de Belo Horizonte, o potencial que o interior tem para mostrar para a gente. Uma palestra fantástica, com muitos trabalhos científicos, com muitas imagens, então foi uma reunião sensacional, uma reunião de altíssimo nível, eu aprendi muito com essa reunião. É um tema difícil, mas o professor Dairo foi extremamente feliz, a aula foi bem completa e eu gostei muito dos casos que foram apresentados, casos que sempre ajudam no nosso dia a dia. Então achei a reunião de hoje muito completa. Bem, o que eu achei mais importante dele, que ele mostrou, foi a correlação clínico e endoscópica. A gente endoscopista, a gente tem uma tendência a se dedicar muito no estudo da imagem, né? E ele, nessa apresentação dele, mostrou também a importância clínica e os detalhes que, junto com a endoscopia, a gente pode, né, colaborar e facilitar o diagnóstico do paciente.